Oi, gente! Eu me chamo Beatriz Oliveira e esse é o Sobre Livros. Então, gente, como vocês podem ver nesse vídeo, eu mudei um pouco o cenário, eu trouxe o meu sofazinho pra cá, porque os outros vídeos eu tava filmando sentada em puff e já tava fazendo mal para minhas costas e tava doendo. E os 20 anos chegam pra todos, como todo mundo sabe. Então, eu trouxe aqui o meu sofá pra me encostar minhas costas, pra não ficar doendo, pra ser mais confortável pra mim. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer pra vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, de ativar o sininho para as notificações chegarem no celular de vocês quando eu postar algum vídeo novo, de dar o like, interagir comigo aqui nos comentários, me seguir no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Sem mais demora, bora lá pro vídeo de hoje, que eu trouxe um livro bem legal pra falar pra vocês. O livro que eu trouxe pra falar pra vocês hoje é um livro, novamente, que eu acredito que não é tão conhecido, mas que eu acho que deveria ser, porque ele é muito, muito, muito legal, que é o livro O Bom Filho, da autora sul-coreana Yoo Jong. Eu acredito que eu falei errado o nome dela, né, mas não reparem, eu não sei pronunciar nomes coreanos, então não reparem, finge que eu falei certo, por favor. Essa autora, ela é muito conhecida lá na Coreia, ela faz livros, muitos thrillers e tudo mais, ela é super conhecida lá. E, gente, eu me apaixonei pela escrita dela, pelas coisas que saem da cabeça dela aqui nesse livro. E eu tô afim agora de ler todos os livros delas e mais aqueles rascunhos que ela escreveu e jogou fora e não quis publicar nada. Eu tô afim de ler até isso, de tanto que eu gostei do jeito que ela escreveu essa história, das coisas que ela pensou, das coisas que ela colocou aqui nesse livro. Em O Bom Filho a gente vai conhecer o Yoo Jin, que ele é um garoto de 25 anos, no presente aqui ele tem 25 anos, e ele era nadador. A maior paixão da vida dele era a natação, e ele era um nadador muito, muito bom, só que por causa da epilepsia ele teve que parar. Ele começou a ter crises epiléticas e a tomar remédio, e por causa disso ele teve que parar de nadar, né? Teve que deixar de lado esse sonho dele, que era ser um atleta profissional de natação. Então, mesmo ele tendo todo esse problema com a epilepsia, ele é um homem aparentemente normal. Ele mora em um apartamento super chique, em um bairro lá na Coreia do Sul, com a mãe dele. Ele divide o apartamento com a mãe dele e o irmão adotivo dele. Um belo dia, o livro começa, o Yoo Jin acorda e ele sente um cheiro muito forte de sangue. Ele imagina que é o prelúdio de um ataque epilético, porque toda vez que ele vai ter um ataque epilético, ele sente esse gosto metálico na boca, esse cheiro de sangue, e ele acredita que ele tá para ter um ataque epilético, mas enquanto o tempo vai passando os minutos, e a gente vê que ele não tem ataque epilético nenhum. É aí que ele resolve sair da cama, né, ver porque o motivo desse cheiro, que tá esse cheiro muito forte de sangue que tá no quarto dele, e no momento em que ele vai andando pelo apartamento, ele vai vendo que tá cheio de sangue o apartamento. Tanto nele, no corpo dele, cabelo, roupa, pele, quanto no chão, na cama dele, tá cheio de sangue assim, o apartamento, a escada, o corredor, tudo cheio de sangue. E aí ele vai descendo a escada, tá com muito medo, e aí quando ele chega no patamar da escada, ele vê a mãe dele morta, com a garganta cortada, e a mãe dele tá lá no chão, esticada no chão, com pijama e com a garganta cortada. E aí que o livro começa, né? De verdade. É nesse momento que ele encontra a mãe dele que o livro vai começar a história dele de verdade. Não, gente, não é um spoiler isso que eu tô falando, da mãe dele estar morta lá no chão, dele encontrar a mãe dele morta, porque isso tá escrito bem aqui na sinopse, tá dizendo aqui que ele encontra a mãe dele toda ensanguentada lá no chão e tudo mais, então não é um spoiler, podem ficar tranquilos, porque eu não vou dar spoiler nenhum nesse vídeo. Então, a história do livro vai girar em torno do Yoo Jin tentar descobrir o que aconteceu de fato com a mãe dele, né? Ele vai passar o livro todo tentando puxar na mente dele o que aconteceu, porque esse livro aqui ele se passa durante 3 dias, eu acredito que são os 3 dias. Não é assim um período de tempo muito longo que acontece as coisas aqui, é um período de tempo bem curtinho. E durante esses dias ele vai tentar puxar na memória dele lembranças do que aconteceu na noite anterior, que foi a noite que a mãe dele morreu. Ele vai tentar lembrar onde ele estava, o que aconteceu quando ele chegou no apartamento. Ele vai tentar lembrar se em algum momento ele escutou alguém entrando no apartamento, se alguém tentou assaltar o apartamento, enfim. Ele vai tentar ficar puxando na memória dele tudo que ele
possa ter visto que tenha acontecido com a mãe dele. Enquanto a gente acompanha ele tentando descobrir o que aconteceu com a mãe dele, a gente vai ver ele descobrindo também coisas pessoais sobre ele. Enquanto ele vai escolher as coisas da mãe dele, as lembranças dele, um diário lá que ele acha da mãe dele, a gente vai ver que ele vai descobrindo coisas que são relativas somente a ele, que não tem nada a ver com a mãe dele. Coisas que ela escondeu dele, coisas que a gente imagina que foi muita manipulação. O livro faz a gente pensar nisso, né? Sobre manipulação. Tanto dela com ele e tanto dele com a gente. Eu já vou falar disso um pouquinho mais na frente. Então a gente vai vendo ele descobrindo coisas sobre o passado dele, sobre o presente dele. E são coisas assim que ele nunca ia imaginar em toda a vida dele. Ele nunca ia passar nem a ideia na cabeça dele. Sobre a manipulação, a gente vai ver o tanto que a mãe dele pode ter sido manipulada por uma pessoa, em especial aqui que aparece no livro, que eu não vou falar. A gente vai percebendo que tanto ele pode ter sido manipulado quanto a mãe dele, e a gente também, como leitor, pode estar sendo manipulado aqui nessas páginas, já que o livro ele é contado todo em primeira pessoa, a narração é toda feita pelo Yu Jin, e ele, gente, atenção, ele não é um narrador confiável. Não é um narrador confiável. A autora, ela deixa essa lacuna aí, a gente não sabe se as coisas que ele tá falando são verdade, se as coisas que ele tá falando são mentira, se o que ele sente é realmente as coisas que ele sente. A gente não tem como descobrir isso aqui enquanto a gente lê o livro, né? E esse momento que a gente percebe que a gente pode estar sendo manipulado por ele foi uma coisa muito difícil pra mim, porque eu senti muita empatia pelo Yu Jin. Ele é um personagem assim que foi construído de um jeito, assim, gente, incrível, sério. Ele é um personagem que ele faz a gente sentir muita empatia por ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela sensação de eu não devia estar sentindo isso, porque eu sei que pode estar tudo errado, ele pode estar me manipulando do jeito dele, eu posso estar comendo aqui na palma da mão dele, mas a gente continua sentindo empatia por ele, a gente continua achando que ele é a grande vítima de tudo. Então é um livro que provoca, assim, 1 milhão de emoções na gente, e a gente não consegue decidir qual é a certa e qual não é. Esse livro ele é um thriller, mas é um thriller um pouco diferente. Ele é um thriller que é aberto à construção de teorias. Eu fiz muitas teorias, gente. Eu passei assim uma tarde, depois que eu terminei de ler. Eu fiquei só pensando nesse livro, eu não conseguia parar de pensar nessa história depois que eu terminei de ler esse livro, porque eu fiquei criando teorias, eu fiquei criando explicações para as coisas que tinham acontecido, e eu acredito que tenha sido... foi realmente o objetivo da autora fazer isso com o leitor, né? Deixar esses espaços pra gente criar nossas teorias, pra gente pensar, não, realmente o Yu Jin é assim, 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 a mãe dele foi assim, 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 ou a mãe dele é assim, o Yu Jin é desse jeito, enfim. A gente tem essa possibilidade de criar várias teorias em cima do Yu Jin, dessa relação que ele tinha com a mãe dele, e dos segredos, né, que no caso são descobertos no decorrer da história. Esses instintos assassinos, né, que são característicos da gente, né, em algum momento quando a gente tá com raiva a gente pensa, ai meu Deus, queria matar ou tá fulano. Enfim, isso tem muito aqui nesse livro. Além disso, a gente vai ver relação entre mãe e filho, uma relação de super proteção, assim, exagerada entre eles dois. E a gente vai vendo, assim, até onde uma relação familiar desse jeito é saudável. Até que ponto uma relação familiar em que uma mãe é super protetora com o filho, até demais, é saudável para esse filho, né? Então, até agora que eu já terminei de ler esse livro faz uns bons dias, eu ainda fico pensando, assim, bem dividida em relação a Yu Jin. Uma hora eu quero dar os créditos a ele, eu quero me compadecer dele, e outra hora eu quero dizer, não, esse menino é completamente fora da casinha, tem alguma coisa errada com ele. Então ele é esse tipo de personagem. Esse livro também ele faz a gente refletir muito sobre uma questão, que é a situação de uma pessoa ela já nasce má, ou isso vem em relação ao meio que ela vive, como é que isso desenvolve nela e tudo mais. É uma reflexão muito presente nesse livro que faz a gente pensar bastante. E eu acho muito pertinente que isso exista, que isso tenha aqui uma discussão sobre esse tema. Porque hoje em dia a gente fala sobre situações assim de psicopatas e tudo mais. A gente pensa assim, essa pessoa já nasceu ruim. Mas, gente, será mesmo que ela nasceu ruim mesmo? Será que desde que ela estava lá na barriga da mãe, ela já veio com essa sementinha do mal plantada nela? A gente não sabe, né? É uma coisa assim que eu acredito que psicologia tem que explicar em algum momento, espero que consiga.
Então a gente vai encontrar muita discussão aqui nesse livro, nas páginas, nas palavras da Yu Jong. A gente vai encontrar muito no jeito que ela escreve, né? É um livro que gira em torno disso. Além de tudo isso que eu já falei, eu queria ressaltar também que a autora ela introduz os fatos de uma forma muito sutil. Até mesmo o plot twist que acontece no livro, ele é introduzido na história de uma forma sutil. Então ele é um livro que prende a gente não consegue largar ele de jeito nenhum, porque a gente quer saber o que acontece e apesar de a gente imaginar assim, que acontece de uma forma um pouco mais devagar, ele vai acontecer, a gente sabe que vai, então é impossível sentar, ler 2 páginas dele e fazer outra coisa. A gente vai ficar o dia inteiro lendo esse livro, tenho certeza que vocês vão ficar o dia inteiro lendo esse livro. Então eu recomendo muito, muito, se você gosta de suspense, gosta desses livros que levam para esse lado da psicopatia, da psicologia. E também se você tá querendo sair da mesmice, daqueles livros assim que só são estadunidenses ou ingleses, que são os livros de suspense que mais aparecem nas livrarias para vender, né? Então, se você quer conhecer uma cultura nova, uma escrita nova e uma escrita muito boa, né? Por sinal, eu recomendo muito O Bom Filho, porque ele não vai deixar a desejar. Não é um livro que você vai terminar falando assim, me arrependi. Pelo menos não foi o que aconteceu comigo. Eu comprei ele, não foi um livro barato e eu não me arrependo. É um dos livros que eu tenho que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado, de ter dado o dinheiro que eu dei nele. Se vocês já leram esse livro, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês com esse livro. E se vocês ainda não leram, eu gostaria de saber também se vocês se interessaram, se vocês gostariam de ter ele na prateleira de vocês. E aí também, se vocês não leram, mas pretendem ler em algum momento e lerem em algum momento, por favor, vão lá no meu Instagram me dizer como foi a experiência de vocês, que eu vou adorar saber. Também as teorias que vocês criaram, que eu tenho certeza que vocês vão criar algumas teorias aqui. E eu queria saber também se foi igual às teorias que eu fiz, né, sobre esse livro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se interessado em conhecer O Bom Filho, em conhecer uma cultura nova, uma escrita nova. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho para receber a notificação, de dar um like e de interagir aqui comigo nos comentários se vocês acharem interessante. E me sigam no Instagram também, se vocês acharem também interessante, né, me seguir lá. E é isso, gente. Obrigada por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!